Olá, boa noite. Bom estar com vocês uma vez mais neste domingo. Domingo é dia do Senhor e nós estamos aqui para transmitir uma vez mais esta live com a palavra de Deus. E aqui do meu lado está a minha linda esposa, a pastora Maria Regina. A paz, amados, boa noite, feliz da vida uma vez mais estarmos aqui reunidos para ouvir uma palavra do céu, direcionada aos nossos corações. Tenho certeza que hoje vai ser tremendo uma vez mais, e Deus irá alcançar o teu coração, o nosso coração, em nome de Jesus. Nós estamos com saudade. Muita saudade, saudade. Estamos trabalhando aí, acredito que nos próximos dias, nós já estaremos retomando as nossas programações, a nossa programação normal, com as portas abertas. Por hora ainda estamos restritos aí, obedecendo ao decreto municipal, com todos os cuidados, mas nós não estamos sozinhos, nós temos aqui alguns jovens conosco, está a Nath, está o Xande, está a Lu e o Carlinhos. E a todos vocês que estão nos acompanhando aí, olha, é um prazer muito grande saber que a gente não está sozinho, tá bom? Que Deus possa vos abençoar e nós vamos ter aí uma palavra abençoada esta noite, em nome de Jesus. Uma feliz semana para vocês. Agora eu vou me sentar para fazer parte, aproveitar essa refeição maravilhosa que vamos ter agora com a palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus, beijo no coração de cada um de vocês, uma excelente semana a todos. Amém. Graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo muito especial. Diga-se de passagem, Tudo é especial quando se trata da palavra de Deus. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque é uma promessa de Deus, desde Joel, lá no Velho Testamento, que nos dias de Cristo e nos nossos dias seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, sem exceção. Não teria classe nem privilégios, mas sobre todos seria derramado o Espírito Santo. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns textos, E vamos começar no livro de Atos, no capítulo 1, nós vamos ler aqui alguns versículos aqui no capítulo 1 e também no capítulo 2, porque aqui trata diretamente aqui do cumprimento, do cumprimento da promessa, e o Senhor quer que nós venhamos entender, mais profundamente, para que nós possamos usufruirmos, daquilo que nos foi dado. Talvez nós temos muita força, ou nos foi apresentado, mas nós não temos usufruído dessa força. E o Espírito Santo, ele não é uma força, ele nos dá força. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Algumas pessoas vão falar, poxa, mas não tem a palavra Trindade na Bíblia. Pode não ter a palavra Trindade, mas quando fala do Pai, Filho e Espírito Santo, a gente vê o três. Três significa Trindade, e formada a doutrina da Trindade, não precisa falar que existe ou não existe, porque de fato há, E o Espírito Santo é a terceira pessoa, então, nessa doutrina. E ele é uma promessa para a vida daqueles que creem, pastor? E daqueles que esperam. E como é bom saber, que o Espírito Santo está conosco. O capítulo 1 do livro de Atos, nós vamos ler aqui o versículo 4 e o versículo 5, para termos aqui uma base para darmos sequência à nossa leitura. Diz assim:
E estando com eles, está dizendo aqui que Jesus estava com os apóstolos, com os discípulos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que de mim ouviste, disse ele. Nesse momento aqui, está antecedendo alguns minutos, algumas horas ou alguns minutos da ascensão de Jesus aos céus. O que é ascensão, pastor? É quando Jesus ele é elevado, ele ascendeu aos céus, ou seja, quando ele subiu aos céus. Aqui Jesus, ele está ressuscitado, obviamente, depois da sua morte, a sua ressurreição. Aqui ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos antes de voltar aos céus e ao Pai. Então nós lemos aí o versículo 4, que ele disse que não era para que se ausentasse de Jerusalém até que a promessa fosse cumprida. Ele disse que vocês ouviram de mim, né? A promessa de meu Pai, ou seja, ouviu do Filho a promessa do Pai, que aqueles apóstolos seriam, ou discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. O versículo 5 continua dizendo: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Para que os discípulos pudessem compreender, para que eles pudessem entender, Jesus ele faz uma alusão ao batismo de imersão nas águas. E diz para os discípulos: olha, porque na verdade João batizou com água. Talvez alguns desses discípulos teriam sido batizados pelo próprio João, inclusive o próprio Jesus. Não é, Cat? É. E ele disse, né? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, o ser batizado na água é imersão sobre as águas, e o ser batizado no Espírito Santo era um sobrenatural. Eles não compreendiam ainda aquilo que Jesus falava, mas Jesus disse: olha, permaneçam em Jerusalém, né? Ou seja, continue na promessa, continue acreditando, porque vocês vão receber algo, né, jamais visto, jamais experimentado, que é o batismo no Espírito Santo, para que vocês possam continuar a desenvolver o ministério, que eu passo para vocês agora. A responsabilidade é de vocês, e vocês precisam desse poder do alto, para que possa desenvolver esse ministério. E na sequência, nós vemos aqui no versículo 8, né, que Jesus, quando fala para eles permanecerem em Jerusalém, eles dizem assim, ó: mas recebereis, está dizendo para os discípulos, e vocês vão receber poder, ou a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Tem uma Bíblia aí que vai dizer assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, né? Nessa aqui a tradução está dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Os confins da terra não está dizendo apenas da distância que eles estavam, mas também determinação do tempo, né? Nós estamos nos confins dos tempos. Versículo 9 diz assim: e quando dizia isto, ou seja, enquanto Jesus relatava isso para os discípulos, né, vendo-o eles, foi elevado às alturas. Ou seja, Jesus estava de frente deles, deu todas essas instruções
E Jesus, ele começa a se elevar e começa a subir agora. Foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. Ou seja, subiu, né? Até que é como se tivesse entrado numa nuvem e eles não tiveram mais a visão do Cristo subindo. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, imagina a cena, né? Jesus acaba de dar a instrução, percebe que se aproxima deles agora, se puseram 2 varões, vestidos de branco, né? Os quais lhe disseram, então aqueles 2 varões, certamente eram anjos enviados do Senhor para consolar aqueles discípulos. Eles disseram para os discípulos: homens galileus, ou varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para os céus o viste ir. Olha que promessa maravilhosa eles recebem a partir de que o Cristo sobe. Já vem uma palavra profética através dos anjos dizendo: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de vir, né? Vocês vão ver ele vir. Então eles voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, eles subiram ao cenáculo, onde morava Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós ainda vamos ler no capítulo 2, na sequência aí. Mas nós vemos aqui, né, a promessa. Jesus então ele dá todas as deixas e as dicas do que ia acontecer, mas não havia ainda, pastor, acontecido. Então eles voltam agora do Monte das Oliveiras, e os discípulos moravam num cenáculo, né? Num segundo piso. Nós vemos aqui a relação dos que estavam lá, e eles permanecem unânimes em oração e em súplica, certamente discutindo e recordando toda a trajetória que tiveram com Cristo, os 3 anos e meio, as vitórias, as alegrias, as lágrimas, né? E se lembra então das promessas, que seria grandioso a partir de que Jesus fosse elevado aos céus, porque a responsabilidade agora, por isso que existe Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos. Atos é o que? Atos significa feitos, ou a partir de agora o Cristo físico já não estava mais com eles, e estava na iminência e na responsabilidade deles agora dar continuidade nesse ministério. E é exatamente aqui que eu quero compartilhar com vocês a grande bênção daquilo que pregamos nesta noite. Veja bem que Jesus,
ele desenvolveu esse ministério. Ele desenvolveu esse ministério. Mas Jesus também, ele precisou do Espírito Santo para dar o exemplo aos demais, para dar ao exemplo para nós, que se nós não tivermos um relacionamento com Deus, e se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não conseguiremos fazer a obra com poder. E Jesus foi o primeiro a receber o Espírito Santo. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 32, João diz: eu vi, né? Porque João batizou Jesus, e assim que João batizou Jesus, ele saiu da água, e João diz assim: eu vi os céus abertos e descer sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba. E nesse momento que Jesus, ele recebe o Espírito Santo ali após o batismo, né, ele já vai para o deserto para fazer a consagração dos jejuns dos 40 dias. O que isso traz para nós como crentes, cristãos e detentores, porque nós somos detentores da promessa. Há uma responsabilidade para as nossas vidas em desenvolver, dar sequência no ministério de Jesus. Primeiro, né, nós precisamos da conversão. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Um dia foi pregado o evangelho também para nós. Quem crer e for batizado será salvo. Nós cremos e passamos pelas águas do batismo. E aí nós buscamos o quê? Olha, o primeiro passo, eu não estou enganado disso, né? O primeiro passo que alguém que passou pelas águas do batismo, a decisão e o desejo do coração dele é o próximo passo, que é o batismo com o Espírito Santo. Eu acredito que não existe ninguém que passou pelas águas do batismo que não almejaram agora o Espírito Santo. E como é bom quando a pessoa tem essa consciência e determina: olha, eu vou me esforçar, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou me consagrar, eu vou me aproximar, vou me relacionar mais com Deus, e vou deixar-me ser moldado pelo poder de Deus, porque eu desejo de todo o meu coração ser batizado com o Espírito Santo. Porque Jesus, ele diz: recebereis poder. Ou seja, poder significa força, significa autoridade, e não é a força física e nem a autoridade na palavra, força e autoridade no sentido espiritual, para fazer a obra no sentido espiritual. Mas até aqui é apenas uma promessa, então é necessário que se cumpra, porque a promessa ela vem desde Joel, e depois o Cristo falando, e depois aqui no final, aqui antes da ascensão de Jesus, ele fala: ó, está chegando a hora, mais um tempinho, não se ausente daqui, até que a promessa se cumpra na vida de vocês. Mas agora eles estão sozinhos ali, naquele cenáculo, né? O Cristo já voltou para a glória, e aqueles homens, eles estão cheios de esperança, cheios de conhecimento, mas ainda lhes falta o quê? Né? O poder. O ide só seria completo na vida deles a partir de que eles fossem selados com o Espírito Santo, ou batizados com o Espírito Santo, como queira. E agora chega exatamente o momento, né? Eles estão reunidos ali, orando, jejuando, e ocorreu que foi num dia em que Israel estava realizando uma grande festa, que era a festa das colheitas, né? Então sempre na festa das colheitas, eles faziam aquela cerimônia de agradecimento e aquela alegria, né, dos frutos, era chamado então festa do Pentecoste, que era as colheitas. E ocorreu que no dia do Pentecostes, eles estavam ali reunidos dentro daquela casa. Capítulo 2, nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 4,
que fala aqui da efusão do Espírito Santo, do momento que a promessa se cumpre na vida deles, no ministério deles. Fala aqui a descida do Espírito Santo. Versículo 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio dos céus um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Veja que não foi um vento que veio dos céus, mas o som como de um vento, um barulho, descendo, mais ou menos isso, um barulho forte, e aquilo tinha uma direção, ele encheu a casa aonde eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. As pessoas dizem que a língua de fogo, irmão, é a maneira que eles falavam, o poder que eles usavam, e aquela língua nova. Mas aqui está dizendo que eles viram, pastora, foram vistas, ou eles enxergaram, foram vistas para eles línguas como de fogo. A gente sabe que numa fogueira, aquelas, quando está queimando, aquelas línguas de fogo vai subindo. Então é isso que está dizendo, que eles viram, como se fosse fogo sobre a cabeça de todos que estavam ali, e repousaram sobre eles. E o versículo 4 diz assim: e eles foram cheios do Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Como isso é maravilhoso, irmãos, Eu acho que você que não teve ainda uma experiência com o Espírito Santo, você que faz tanto tempo que passou pelas águas do batismo, e talvez você tenha desejo de ser batizado com o Espírito Santo, e você considera que não foi batizado com o Espírito Santo, Não há um modelo que a gente possa dar. Olha, quando você for batizado com o Espírito Santo, vai acontecer isso. Tem que descer uma língua de fogo sobre você, assim como desceu sobre os apóstolos, Você tem que sentir alguma coisa, você tem que sentir outra coisa. Então não há um modelo que se padroniza o batismo com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo é a pessoa falar em línguas, línguas estranhas. Eu, por exemplo, eu já falei, eu fui batizado no Espírito Santo dormindo, num sonho, e a minha busca era tão desesperada pelo Espírito Santo, que eu fui batizado e eu falei uma língua estranha, muito linda. Eu pedi a Deus que me desse aquela língua para que eu falasse sempre, mas aquela língua do batismo, naquele dia, eu não me lembro que eu falei jamais, porque ela era perfeita, era prazeroso recitar aquelas palavras que fluíam através de mim, sem que eu entendesse e compreendesse. Obviamente que depois, na prática do dia a dia, no relacionamento com Deus, nós temos línguas estranhas, e a língua estranha que nós falamos hoje,
é uma coisa que não nos pertence. Nós não temos um repertório de línguas. Muitas vezes nós temos uma característica da maneira que nós falamos, mas a língua estranha, ela precisa ser praticada também. E o que é praticar a língua estranha? Se eu não sei o que eu estou falando, se eu não leio nada, eu tenho apenas que expressar. Esse é o grande segredo. É na oração, naquele momento em que na oração você está mais próximo de Deus, com o teu coração e com esse relacionamento, é que começa com leveza da alma fluir algumas palavras que você não domina e que você não compreende. Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a evidência de que o Espírito Santo está na minha vida é eu estar falando em línguas. E nós precisamos, não apenas o falar em línguas, que é a evidência, mas esse Espírito Santo, para que possamos continuar fazendo uma boa obra, desenvolvendo um bom ministério, atendendo às necessidades das pessoas, porque aqueles que são chamados para a salvação, eles têm de fato uma salvação. Mas existe alguns que são chamados de uma maneira diferente. Eles são chamados para cuidar de pessoas, eles são chamados para serem pregadores, outros são agraciados pelo próprio Deus com os dons espirituais. Ninguém que não detém o Espírito Santo, ele pode desenvolver um dom espiritual, que são os 9 dons do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom da fé, dom dos milagres, de curar, dom de línguas estranhas, interpretação de línguas. Então somente quem recebeu esse Espírito Santo, ou foi batizado com o Espírito Santo, pode usufruir dos dons que é dele. Entende isso, irmãos? Então, alguns são chamados para desenvolver numa área espiritual, atendendo a necessidade das pessoas, numa assistência social. Quando Jesus diz: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente, e foste me visitar, eu estava preso. Isso não é assistência social? Isso é social. Isso está no grande 2º mandamento: amai o próximo como a ti mesmo. E eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo se o Espírito Santo não estiver em mim. Esse dom do amor, esse dom da caridade, da disposição e da predisposição de negar para você ou a você até os seus momentos de lazer e de família, muitas vezes, para sair atender a necessidade de um outro, às vezes partir o único pão que você tem para dar ao outro de comer. Da onde vem isso? Isso vem do amor. O amor vem do Espírito Santo de Deus. Se você pegar lá em Gálatas, vamos lá em Gálatas, capítulo 5, nós vamos aprender um pouco aqui, a respeito daqueles que desenvolvem dons, Temos aqui, Gálatas capítulo 5, para dar tempo de vocês pegarem aí. Fala aqui a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Veja bem que obras da carne, obra é o que? Trabalho, parte de nós, aquilo que nós fazemos é obra da carne. E não fala obra do Espírito, fala fruto. Ou seja, aquilo que o Espírito faz e revela através de nós. Nós somos agente para produzir esses frutos.
Gálatas capítulo 5, nós vamos ler os versículos 20 e 21. A partir do 19, né? Diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha aí, vai numerando aí, ó: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias ou glutonarias e coisas semelhantes a estas. E aqui no final desse versículo tem uma palavra dura, diz assim, ó: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Segura aí que vem mais. Aqui o apóstolo, ele está dizendo que todas estas obras da carne aqui, né? Ela nos coloca numa condição de condenação. Isso aqui é o homem que faz, é a mulher, é o ser humano que faz, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, né? Peleja, dissensões, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e etc. Não são os seres humanos que praticam isso? Está falando que isso é obra da carne, ou seja, isso está no ser humano. E como é que ele pode se livrar disso? Ele não consegue se livrar disso, porque ele não tem força para sair, e também não tem o conhecimento, o entendimento que ele precisa sair disso. Você pode ver que a pessoa que pratica isso, parece que ele está bem, né? Parece que ele está bem. Olha, eu bebo socialmente, tá? Ele não tem culpa disso. Eu pratico isso, parece que é normalidade, todo mundo faz, porque eu não posso fazer também. Quantas vezes nós já vimos aí em alguma reportagem alguém que destruiu uma família e matou alguém, e depois ele é entrevistado ou lá pelo juiz no dia do julgamento e diz: ele não demonstrou arrependimento. Como é que se não pode demonstrar arrependimento quando você faz mal com uma pessoa, quando você tira a vida de uma pessoa? Mas por que a pessoa não consegue mostrar arrependimento? Ela está desprovida do sentimento de amor, não é isso? Tá? Ela não compreende, é uma pessoa fria, é uma pessoa que é natural ela sobreviver e disputar o seu dia a dia através da força, né? Para conseguir sobreviver. É como se defendesse territórios. Se é preciso matar, a gente mata, a gente rouba para comer, a gente não tem compromisso social, tá? Família é uma coisa que só gerou filhos, mas perde-se o vínculo, invejas, porfias, e vive dessa maneira. Está falando que isso é a obra da carne, e está alertando, tá? Que as pessoas que praticam isso, eles não vão herdar o reino dos céus. Ou seja, isso não é bom. Vou repetir aqui, ó, isso não é bom. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, já declaro que os quais praticam isso não herdarão o reino dos céus. Ou seja, é um pecado para condenação.
para não herdar a bênção do Senhor. Então o que essa pessoa precisa, gente? Esta pessoa, ela precisa de ser conscientizada, ela precisa que haja amor no coração dela, ela precisa mudar as atitudes dela, ela precisa mudar, aquela índole que ela tem, aquela maldade. E quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? Nós estamos falando de quem aqui? Do Espírito Santo. Por que há tanto testemunho de pessoa falar: eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas eu encontrei Jesus e não faço mais. Já ouviram isso? Já, né? Quantas pessoas dizem: eu roubava, eu matava, eu prostituía, eu enganava todo mundo, eu mentia, mas eu encontrei o Senhor Jesus e hoje, Ele perdoou dos meus pecados. Se tornaram verdadeiros homens e mulheres de Deus, posicionados espiritualmente, e passaram a ser importantes no meio social, dentro da família, influenciadores do bem, porque eles encontraram o quê? O Espírito Santo. Nós estamos aí no versículo 21, 21. Na sequência, o versículo 22, aqui já muda, porque todo esse mal aqui para cima diz que é a obra da carne. Agora vai falar aqui do frutos, mas o fruto do Espírito. Veja o que é o fruto do Espírito agora na vida da pessoa: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Mudou completamente, Mudou completamente. Por quê? Porque entrou o Espírito Santo. Por que Jesus falou: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas? Para ser a testemunha de Jesus tem que estar enquadrado, tem que estar logado com Jesus, dentro daquilo que ele explica, daquilo que ele quer. Jesus, ele tem a santidade, o poder e a graça, e nós não conseguimos desenvolver um ministério se o Espírito Santo não estiver nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo nós não temos compromisso com a verdade, com a justiça. Nós vivemos uma vida e levamos uma vida ao nosso bel prazer, mas quando ele recomenda, que era para que esperássemos para receber o Espírito Santo, é porque ele queria manifestar nas nossas vidas, através do Espírito Santo, uma mudança de vida, uma mudança de atitude, e por consequência disso, nós íamos sair dos nossos erros, dos nossos pecados, para ter uma vida agora diferente, para testemunhar de um poder, de uma transformação. E hoje nós vivemos felizes porque nós encontramos, essa alegria de viver pelo Espírito Santo que nos foi dado. É importante, irmãos, a doutrina do Espírito Santo, conhecer melhor o Espírito Santo, dar vazão, para que nós possamos ser alcançados. Pastor, o que é o Espírito Santo? É uma força? É uma energia? Não, o Espírito Santo é uma personalidade, uma persona. Que é uma persona? Diz que ele é uma pessoa. Uma pessoa tem o quê? Tem sentimentos, Ele é como eu, como você, muito embora desprovido do corpo físico, na sua santidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, Ele ouve, ele escuta, ele tem poder de ação e de domínio, mas ele não domina, ele simplesmente se aproxima para que nós possamos ser então o canal. Veja bem, nós não somos detentores da bênção, nós somos o canal da bênção. Nós não somos detentores de nada,
nós somos o canal, ou seja, o instrumento, né, pelo qual Deus precisa se manifestar. Veja que Jesus falou isso: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ou seja, vai descer sobre você o Espírito Santo, e a partir de então você vai ser testemunha, mas você só vai ser testemunha porque desceu sobre vós o Espírito Santo. Aqui as obras da carne falou aí, de um monte de coisas que nos descredencia da bênção de Deus, mas falou dos frutos do Espírito. Ou seja, o que é fruto? O fruto é aquilo que a árvore produz. Eu, como árvore agora, eu produzo de mim mesmo. Poxa, eu tenho amor no meu coração pelos outros. Não, eu não tenho amor no meu coração pelos outros. Eu simplesmente sou um como os outros e respeito isso, e esse amor que vem de mim para com os outros é fruto daquele que está em mim, né? Da mesma maneira que a pessoa pode fazer maldade para alguém, ela pode amar alguém. A maldade procede da carne, né? O amor procede do Espírito de Deus. Espero que, né, estamos aí caminhando para o final, né? Estamos estendidos já. Espero que esses poucos minutos que estivemos aí juntos, né, tenha sido proveitoso para a tua vida, e que você possa ter o desejo de buscar, de se relacionar, de viver, né, na presença de Deus, e de pedir que o Espírito Santo esteja contigo. Jesus disse que o Espírito Santo é companheiro, é ajudador, é conselheiro, né? Que o Espírito Santo possa, na vida de vocês, fazerem a diferença, né? Para que vocês possam sentir a alegria e a paz de servir um Deus vivo. Ninguém é feliz se não serve a Deus, tá? Ninguém tem paz se não serve a Deus. E servir a Deus não é dizer, não, eu acredito em Deus, tá? Eu já ouvi falar de Deus. Não, não é isso. Todo mundo já ouviu falar de Deus. Acreditar é colocar a fé em exercício, né? É se entregar e viver segundo o propósito de Deus na vida das pessoas. Deus quer ter um propósito na tua vida, tá? Nas nossas vidas. É pelo poder do Espírito Santo que Deus tem acesso em nós. Ele está conosco e vai estar todos os dias. E que o Espírito Santo nos dê a alegria de voltarmos para casa hoje, felizes, né? Por mais um dia, domingo é dia do Senhor, graças a Deus, né? Estamos vencendo um dia mais, e estamos, como falamos aqui no início, eu e a pastora Maria Regina, estamos assim, não ansiosos, mas estamos na expectativa de que nos próximos dias, nós estejamos aqui, essas portas abertas, né? E essas cadeiras cheias, o louvor ali fluindo, e as pessoas glorificando a Deus, e o milagre acontecendo nas nossas vidas. Tenham todos uma semana de bênção, uma semana de paz. Obrigado aí por esse tempo que passou conosco. Amanhã às 18 horas estaremos juntos novamente no momento da prece. Deus os abençoe, obrigado aos jovens que estão conosco. Um abraço a todos vocês, viu? Dê essa mensagem de presente para alguém, manda no PV para alguém, fala, ouça essa mensagem que você vai gostar, você precisa da bênção, em nome de Jesus. Até amanhã, Deus abençoe e obrigado.